Amiguinhos e amiguinhas, olha nós aqui outra vez, como diria a canção. Hoje vamos dar um oi para Dona Denúncia, um oi especial, porque o programa tem a ver com ele. Salve, Sammy Boy! Salve, pessoal! Eu estou na belíssima cidade de Sunny Isles, na grande Miami, digamos assim, diretamente das unidades do Invest News na América do Norte, estado da Flórida. Aliás, Sammy, Miami ultrapassou Nova York e se tornou a cidade mais cara dos Estados Unidos. Mas que belo momento para ganhar em real e gastar em dólar, hein? E você, Sammy, tá bem? Por aqui também tudo bem, Doni? Mais um dia muito animado começando. Vamos lá! Hoje é dia de falar de um assunto que eu particularmente gosto bastante. Vamos falar das bolsas americanas, saber qual é o tamanho delas em comparação com a bolsa brasileira, o comportamento dos investidores, dos investimentos e como se expor aos ativos americanos diretamente do Brasil. Então, já aproveita para se inscrever no nosso canal, além de deixar o like que o programa de hoje promete. Mas para começar do começo, um trava-língua. Ao internacionalizar os investimentos, precisamos ter uma mínima noção da realidade fora do Brasil. Não adianta ir em busca de certas características, por exemplo, não adianta buscar feijoada no exterior. E digo isso porque a economia americana é bem diferente da nossa. Ela se pautou no crescimento histórico da iniciativa privada, do liberalismo econômico, das leis de mercado, além de terem um mercado de capitais muito forte. Por isso, a grande maioria dos americanos investem em ações e também ou em outros ativos de risco. Eles entendem que você pode ser sócio e participar do lucro de algumas ideias a despeito do risco. Faz parte do jogo. Aliás, como disse o analista William Castro Alves, da Avenue, os Estados Unidos não são um país dos rentistas, ainda que dividendos sejam uma fonte de renda de muitos aposentados. Boa, Sammy! No Brasil, a parcela da população que investe ou já investiu diretamente em ações é de menos de 2%. Que dá menos de 4 milhões de investidores. Aqui nos Estados Unidos, apesar da queda registrada nos últimos anos, o número de investidores é de 186 milhões de pessoas, 54% da população. Então a gente está falando de mais da metade da população americana investindo no mercado acionário. E esse é um dado que por si só já diz muito. Já 44% dos americanos investem por meio dos cerca de 8 mil mutual funds, ou fundos mútuos, na tradução, que existem por lá. Isso representa cerca de 94 milhões de investidores individuais, segundo dados da Investment Company Institute. A título de comparação, a indústria de fundos americana é quase 3 vezes maior do que a brasileira. Doni, uma pergunta curiosa. Você está passando uma temporadinha nos Estados Unidos. Não sei se você está convivendo com americanos, com brasileiros, com quais as nacionalidades. Mas você já pegou conversas aí, o pessoal falando da Bolsa, Nasdaq, o S&P, a NYSE? Conta por aqui pra gente. Não, sobre ações não, acredita, eu já peguei falando sobre criptomoedas, mas enquanto no Brasil é normal encontrar investimentos em renda fixa que retornem 10% ou mais ao ano aos cotistas, nos Estados Unidos a realidade é outra. Com taxas de juros bem mais baixas, muitos investimentos considerados seguros parecem render muito pouco. Mas o que se esquece é que no Brasil a inflação mais alta corrói o poder de compra. Então, ainda que as taxas de juros sejam mais elevadas, se a inflação também for, o retorno nos investimentos fica comprometido e talvez até insuficiente para ter um ganho de poder de compra na aplicação que você faz. E já que o Doni levantou a bola da inflação, temos visto que ela não é um caso idiosincrático brasileiro, não é um caso específico, não é um caso isolado. Muitos países viram o dragão da inflação aumentar de tamanho, principalmente depois da pandemia. Doni, a inflação americana acumulou no ano passado 7%, sendo esse o maior número registrado desde 1982.
Só que quando aumenta o preço dos produtos americanos, que acabam sendo importados aqui no Brasil, esse repasse vem em dólar. Por isso, amiguinhos e amiguinhas, se compramos um iPhone com a inflação lá, ele tende a custar mais caro. E o real se desvalorizou frente ao dólar no período da pandemia. Está doendo muito no bolso. Quando você pensa numa carteira, é bom você também se proteger da inflação. Primeiramente no seu país, mas também, por que não, também em dólar. Agora, para a gente ter uma melhor dimensão, vamos dar uma olhada no valor de mercado das companhias negociadas nas bolsas. A soma do valor de mercado das empresas de capital aberto no Brasil equivale a 3% do valor total das empresas em bolsa aqui nos Estados Unidos, que é também quase 15 vezes maior do que o valor das empresas no Reino Unido e quase o triplo das empresas no mercado chinês. Então a gente vê a soberania que o mercado americano tem quando a gente faz essa análise, né? Agora vamos entender as diferenças entre as duas bolsas. Duas bolsas americanas, né? As principais, a NYSE e a Nasdaq. Isso é importante porque pode te ajudar na hora de escolher os investimentos. Vamos lá. A NYSE tinha no ano passado 28,4 trilhões de dólares quando olhamos a soma do valor de mercado das empresas listadas. Ao passo que a Nasdaq tinha 22,3 trilhões de doletas. Em geral, empresas mais tradicionais abrem seu capital na Bolsa de Nova York, enquanto empresas mais ligadas à tecnologia tendem a ir para a Nasdaq. Mas não há uma regra quanto a isso. A Alibaba, a Uber e o Twitter, por exemplo, não estão nas Nasdaq, estão na NYSE. Então é uma tendência, mas não é um regimento. Também no ano passado, a NYSE, a New York Stock Exchange, contava com aproximadamente 2.400 empresas listadas e a Nasdaq 3.500. Somadas, são cerca de 5.900 companhias. Já a Bolsa Brasileira contava nesse mesmo período com 396 empresas listadas. Isso mostra, né, que ao investir no mercado acionário americano, a gente está exposto a um leque muito maior de companhias e de setores do que quando a gente se restringe exclusivamente no investimento em ações brasileiras. E uma forma de se expor essa gama de empresas listadas em território americano é por meio dos fundos de índice, os ETFs. Eles são fundos passivos que, por essa razão, têm custos bem mais baixos que os fundos ativos. Eles diluem o risco de concentração, porque como são fundos já estão diversificados, então você não fica assim, se uma empresa vai mal das pernas, derruba você. E aí, Dona, eu vou pedir para colocarem aqui na tela algumas opções de ETFs, mas entre eles estão alguns que replicam ou são lastreados nos principais índices americanos. E tem os BDRs, que são os recibos de ações estrangeiras. Dá para investir em uma empresa que você goste, confia nos fundamentos e prefira se expor. É possível, por exemplo, investir na Coca-Cola, Apple, Tesla, Pfizer, Google, Microsoft, Disney, Netflix e por aí vai. Em 2021, os BDRs foram a segunda classe de investimento mais rentável, perdendo só para o Bitcoin. E também alguns BDRs isolados renderam até bem mais do que o Bitcoin. Foi o caso da farmacêutica BioNTech, com impressionantes 227% de retorno nominal acumulado. E também o caso da empresa de games Fortnite, que viu as ações subirem 174%. E quem se expôs aos BDRs viu seu patrimônio ter proteção cambial. No ano passado, por exemplo, o dólar subiu mais de 7% em relação ao real. E muitos não acabam fazendo essa conta aí na hora de investir. Moral da história: pense na diversificação, não só entre empresas e setores, mas também na diversificação geográfica. Pode fazer sentido ter parte do seu patrimônio seguindo o desempenho de empresas gigantes e que fazem parte do mercado americano. Dito isso, meu caro Doni, só me resta chamar o Giro de Notícias.
Empresas de leasing estão em vias de verem centenas de aeronaves Airbus e Boeing de sua propriedade serem confiscadas por companhias aéreas russas. Juntas, as aeronaves são avaliadas em 10,3 bilhões de dólares. Os contratos entram em uma espécie de limbo por causa das sanções ao país pela guerra na Ucrânia. O governo de São Paulo decretou o fim do uso de máscara ao ar livre. Porém, em ambientes fechados, como o transporte público, a proteção facial continua obrigatória. A medida foi anunciada pelo governador João Dória e já entrou em vigor. O estado foi um dos primeiros a implementar a medida. De ontem, o dólar operou em queda em relação ao real, chegando a ser negociado abaixo de R$ 5,00. Analistas do mercado acreditam que a moeda americana pode romper a marca com mais força, já que o Brasil está distante da guerra. A balança comercial é sensível à alta das commodities e os juros estarem em alta. Notícias giradas, fim do Cafeína. A gente se encontra no próximo programa. Valeu! Tchau, pessoal! Muito bem. Tchau, tchau.